Bem, sejam bem-vindos aqui ao Tricast. Hoje trazemos novamente um episódio aqui, eu e o João. Já não fazemos há algum tempo e é fixe de tempo a tempo. Acho que é um episódio fixe para também termos a oportunidade aqui de estarmos um bocadinho mais em contacto com vocês, responder às vossas perguntas. Hoje nós trazemos aqui 2 ou 3 temas iniciais e depois vamos responder a perguntas que vocês fizeram. Eu abri uma caixa de perguntas no Instagram. Pronto, bora lá. João, queria começar por te perguntar que contasses o que te aconteceu na prova ontem de Santo André. Também é o primeiro tema. É, Já pá, agora contares aqui o teu episódio, que é para a malta perceber que nem sempre são tudo é rosas. é começar logo a meter o dedo na ferida. Não, são situações que acontecem. Pronto, a prova acabou por ser só o segmento de natação mais o T1, que eu montei na bike e estava logo furado. Já não vinha da natação com um grande percurso e, portanto, não correu bem. Mas pronto, são situações que acontecem, é algo completamente fora do nosso controle. A bike estava com revisão, os pneus estavam bons, a pressão estava boa, foi ali qualquer coisa que deve ter apanhado no pneu eh, no aquecimento e portanto ficou lá e eu montei e mal bati naquela empedrada ali à saída de Sines, senti logo a janta a raspar no chão e pronto, e ali fiquei. Tive que ir à boleia para Santo André. Mas qual é que foi a tua reação inicial? Epá, Tipo, a minha quando. reação foi atirar a bike lá para um relevado e sentar-me ali um bocadinho a ver os atletas passar. Correu-te bem a natação? Não, correu muito bem. Pá, não correu muito bem, mas de regra geral também é sensivelmente. Acho que até saí um bocadinho pior que o normal. Pá, natações com fato isotérmico para mim são muito complicadas e foi um bocadinho mais do mesmo. Levaste o fato com mangas ou sem mangas? Fui sleeveless, sim, e efetivamente foi um bocadinho mais confortável a nível muscular, mas também eu acho que o mais confortável que foi a nível muscular, que o fato acaba por perder em flutuabilidade e deslize, e depois a água estava muito fria, sabes? E então estar na partida já ali a tremer. Pronto, ainda estou aqui a ver com o coach Gonçalo ajustes para as próximas, mas vamos pensar nisso. Na longa distância também é preciso nadar, portanto. Não, Mas como é que sentes que estás na piscina? Ou seja, tipo, estavas com bons indicadores na piscina ou mais ou menos e não foi o estava. transfer para. Estava com boas sensações, bons ritmos na piscina e aqui, fundamentalmente, eu acho que comparando com os outros atletas, que há ali alguns atletas com os quais eu costumo nadar, ou esporadicamente vou nadando, e, e também olhando para o gap com que eu saio dos primeiros, ou e particularmente do Miguel Tiago Silva em primeiro, acho que é um gap demasiado grande. Eu estou aqui a olhar até para os resultados e eu saio com 9,33, ele sai com 8,44, portanto, isto a ritmo a cada 100 metros dá tipo 7 segundos ou 6 segundos, e acho que em piscina, num time trial de 800 metros, é uma desvantagem muito grande. Não nada assim tão mal em piscina. Não é que seja um nadador fantástico, mas é um gap gigante. Claro que tu também, ficando um bocadinho mais atrás, apanhas ali muita confusão nas boias e não perdes ali logo 3 ou 4 segundos em cada boia, mas também são só duas boias e, portanto, acho que não será por aí. Está, é uma dificuldade que eu tenho. Natações com fato não é nada fácil. Eu continuo a achar que as águas abertas é algo que não é nada fácil de explicar, porque o que tu estás a fazer em piscina, passas para as águas abertas e às vezes vais-te um bocado abaixo, ou até ao contrário, até ganhas motivação. Tipo, vou contar que nós fomos fazer lago a semana antes da prova, fomos fazer o lago simulação lá com os atletas do Olímpico. E a mim não me correu nada bem o treino. Pior do que o que normalmente acontece nas séries com os mesmos atletas que saíram à minha frente. E o Tomás também correu-lhe muito mal o treino de simulação. E estávamos a vir no carro para casa e estávamos a falar disso. Tipo, eu já sei que pá, já me aconteceu 1001 vezes aquilo de sair mal o treino de águas abertas. Até estás com bons indicadores na piscina, vais águas abertas e parece que nada do que fizeste o inverno todo se traduz e é desmotivante, não é? Pá, e ele estava assim meio chateado e isso, mas ele estava com o discurso de eu já sei quando chegar à prova vou nadar melhor. E foi. Portanto, Sim, ele foi, chegou à foi. prova e saiu em oitavo ou sétimo. E saiu à frente praticamente todos aqueles que no treino andaram mais que ele. Portanto, porque é que eles andaram mais que ele no treino e na prova menos? E porque é que nas águas abertas ele traduziu menos? Portanto, é difícil de explicar. Eu acho que há mesmo montes de variáveis e lá está, só quem é mesmo tipo indiscutível é que consegue sempre sair lá na frente. O resto tens uns dias melhores, uns dias piores. E acho que também ali está sempre muito dependente do local de partida, se escolhes o local certo ou não.
E por acaso isto é algo que eu achei curioso. Eu, ali à última da hora estava mais à direita, onde havia uma maior concentração de atletas. Decidi que fui para a esquerda, estava o Miguel Tiago Silva e mais 2 ou 3 bons nadadores. E eu pensei, bem, estes 2 ou 3 se calhar conseguem ali uns metros acompanhar o Miguel e ganhamos aqui uma boa vantagem. Eu acho que nos pés destes consigo ir. E efetivamente consegui ir nos pés deles até à primeira boia, pá, mas para aí aos 100 metros eu olho para a frente e o Miguel Tiago Silva já tem tipo uma vantagem, uma coisa impressionante. Ele já estava mesmo lá ao fundo, ainda olhei para a direita para ver o outro pack, que ia ali ligeiramente à nossa frente, mas não muito, mas ele ia com uma vantagem, uma coisa mesmo. E é o nível de séries mundiais e de dar na frente nos campeonatos do mundo. Nota-se essa diferença. Sim, só uma pessoa mesmo estando ali é que consegue perceber a diferença de velocidade. É interessante ver que lá está, é possível chegar lá, mas tu percebes que tipo, como é que eu vou lá chegar? Tipo, é difícil e as águas abertas é desmotivante um bocado às vezes, mas eu acho que a única forma de melhorar é mesmo indo mesmo a águas abertas, tentando te pôr nessa situação. Eu fiz 3 vezes águas abertas este ano, pá, muito frio. O último sábado fomos eu, o Cabral e o Teixeira, Tomás, fomos os três, pá, mas foi muito frio. Estávamos ali depois do treino, todos a tremer, e durante o treino tipo, eu dizia-lhes, bora, agora vamos fazer isto, isto e isto, tipo, a dizer, vamos tentar criar aqui umas dinâmicas, estávamos ali a fazer em Caxias, pá, e quase não conseguíamos falar, tipo, nós a falar uns para os outros, ríamos, porque era aquele falar de estás congelado, lá está, temos de fazer, porque senão estamos a chegar à altura competitiva e não vamos a águas abertas. E às vezes um treino de águas abertas pode valer por mais do que 2 ou 3 na piscina, porque na prática é aquilo que tu vais apanhar em prova. E por isso, pá, agora é este sábado, se quiseres, já posso ir contigo, começar a meter as nossas Vamos ver águas o que é que o, abertas o que é que o coach mete. Não, mas a partir assim, marca-se assim e vamos. e Até passamos porque é tranquilo. mesmo nas águas abertas. Para a malta aí de grupo, acho que não se coloca tanto esta questão, aqueles que nadam um bocadinho mais devagar, que é mais uma questão de orientação e não se coloca tanto o drafting, mas para nós é importante não só as águas abertas, mas o cenário de andar nos pés, de andar ali colado com outros atletas. Eu também fiz bastante, mas senti ainda assim essa diferença de estar a treinar um bocado sozinho nas águas abertas e depois estás ali no meio da confusão e não é de toda a mesma coisa. Uhum. Sim, não tem nada a ver. E é preciso ir para as águas abertas com estímulos. Ir a águas abertas só rolar, ou vale o que vale, Sim, ok? sim, sim, claro. Agora, tentem criar alguma dinâmica. Mais pessoas vocês forem a águas abertas, melhor. Quanto mais cenário competitivo vocês derem, mesmo que não sejam tarefas muito desgastantes, fazer pequenos sprints, pequenas variações de ritmo. Eu lembro-me que nós, no ano passado, fizíamos tipo, nós atacava, entre aspas, e o outro tinha de reagir e fizíamos essas dinâmicas. Se tivéssemos 4 ou 5 já é mais porreiro, dá para ir tipo rodando às vezes, ou vires de trás, passares o comboio todo, chegares à frente e o que vem atrás volta a passar e faz essa dinâmica. Isso são tudo coisas boas e úteis. Pronto, foi o que foi. A prova, só pontuando, ganhou o Miguel, Tiago Silva, ganhou o Matilde. Foi prova de observação para quarteira. Pronto, nós também vamos falar desse tema porque houve aqui uma pergunta que toca nesse tema de quarteira, mas foi esperado, ok? Não me pareceu que houvesse assim nenhuma mega surpresa. Acho que o Dinis Ferreira em segundo foi. Eu não me surpreendeu muito. Eu disse ao Tomás que achava que o Dinis podia ser o principal adversário dele, porque havendo a junção, a corrida dele é muito boa e a bike dele é muito boa. E também já tinha percebido que ele tinha melhorado a natação e fiquei contente por ele, porque ele acaba por ter aqui um perfil parecido ao que eu tinha, ao que eu tenho, vá, ainda tenho, mas já não tanto. Mas parece tipo aquela cena. Eu também, quando entrei no Sporting, que o Campos evolui muito natação, consegui começar às vezes a estar ali mais dentro de prova, e depois, quando chegava para correr, se estivesse no grupo, conseguia sempre me destacar. Não ao nível que ele fez, numa primeira fase de júniores, nunca disputava a geral, portanto, pá, foi mesmo dar os parabéns e estou confiante que ele em quarteira pode ser um player. Sim, sim. Player. Está sempre muito dependente da natação dele, mas ele a nível de corrida está muito forte. Eu estava a comentar com ele no outro dia em relação a ele ter ganho o Campeonato Nacional do Duatlo em Grândola. Também foi essa, E, não é? e ele disse-me que o Barata na altura saiu mesmo muito rápido, muito forte da transição, e o Barata nisso, regra geral, é bastante, bastante forte. Tem um T2 ali, aquele calçado dos ténis e arranca. Mas o Diniz, eu disse, mas vocês, tu correste a segunda corrida muito rápido. Sim, foi 2,58 ou 2,57, alguma coisa assim. Mas acho que quando apanha o Barata está com média tipo 2,48, que é
um ritmo já muito, muito forte Sim, e mesmo a ele nível está de com um elite nível sem de corrida Boatla muito é bom. classe Portugal. Yeah, ele está com um nível muito bom. E posso dizer que ele fez exatamente aquilo que o meu início da época passada. Ganhou Grândola e foi segundo em Santo André, da geral. Portanto, agora só falta ir aos 70.3 para fazer o Acho meu que percurso. coitado, acho que ainda, Só que lá isso está, ainda ele vai está a demorar um fazer bocadinho. isto. Ele está a fazer isto enquanto júnior, não é? Eu fiz isto enquanto elite, portanto, mérito total e estou mesmo curioso para ver a progressão dele porque é um atleta com mega potencial. Mas o próximo podcast vai ser sobre especial quarteira. Eu acho que não vou convidar o Dinis porque eu acho que vou convidar o Dinis para, e se ele tiver a ver isto já fica o convite feito, mas vou convidá-lo mesmo para um podcast só, se calhar depois de quarteira, não é? Mas o pré-quarteira vai ser aquele estilo. Os júniores, não sei se vou separar raparigas e rapazes ou se faço tudo junto. Mas digam também aí quem é que vocês acham que merecia dos júniores vir ao especial quarteira. Eu já tenho assim nomes na cabeça, mas vai ser o próximo podcast, porque vai sair mesmo nas vésperas de quarteira, na semana de quarteira. Saltando para o segundo tópico, meia maratona de Lisboa foi ontem e tivemos marcas muito boas, essencialmente o recorde do mundo, quer dizer, acho que é um motivo de orgulho termos em Portugal uma prova que recebe um recorde do mundo, acho que é ainda para mais com o nível que a corrida tem e com a quantidade de provas que já disputam este objetivo de fazer um recorde do mundo. E vou ser sincero, apesar de eu sentir que a prova é rápida, eles têm ali uma parte contravento, não é? Também tem uma parte a favor, mas Sim, mas não nunca sei se compensa este muito, percurso é o né? mais rápido do mundo, será? Não sei. Sim. Pá, 57 qualquer coisa, tipo 2:43, acho eu, não consigo perceber. Lá está, é a especificidade, é atletas de elite e também é totalmente de acordo. É muito bom ter aqui esse. E fiquei com pena do triatlo de Santo André ter sido adiado mesmo para o dia da meia maratona, porque tinha gostado de ter passado lá na Marginal para ver. E também gostei de ver atletas nacionais e sendo o Campeonato Nacional de meia maratona também lá. Acho que essa progressão dos atletas nacionais e de aparecerem mais atletas também estreaste na distância com bons tempos, super, super interessante e num field, não é? que é muito competitivo. Sim, e no campeonato nacional foi o Barata e a Mariana Machado que ganharam. O Barata até teve ali muito bem, tipo, não baixou a hora, mas ficou 1h30. Foi a sua segunda melhor marca de sempre e pá, foi também uma prova brutal. E o Duarte Gomes terceiro, o Rui Pinto segundo, fizeram os dois 63, que também foram marcas bastante sólidas. Mas claramente que é incrível para Portugal, porque para o ano acho que ainda vai ser um boom maior esta prova e podemos vir a ter aqui uma meia maratona tipo mesmo de classe mundial e é incrível termos isso em Portugal. Acho que fomenta ainda mais a prática desportiva e ouvir-se falar ainda mais de desporto a nível nacional. E eu queria deixar uns parabéns, porque quem vê de fora, eu estou a achar que a Federação está a fazer um trabalho muito bom. Eles, por exemplo, terem posto a meia maratona, o Campeonato Nacional de Meia Maratona ali foi muito bom e é uma forma de mostrar que a Federação não tem de ser organizador de prova. Pode usar os organizadores privados, como é o caso da Maratona de Portugal e da EDP, que organizam esta prova, que trazem os melhores do mundo, e isso é um incentivo para que os melhores atletas portugueses venham correr, porque será que o Barata, o Rui Pinto, o Duarte Gomes iriam fazer o Nacional de meia maratona, na meia maratona de não sei onde, no verão, com calor e sem hipóteses de fazer marcas? Não iam. Portanto, é um juntar o útil ao agradável, muito bem feito, boa comunicação, bons vídeos. Acho que algumas federações deviam se basear um bocadinho nisto. Muito bem aqui, na minha opinião, aqui a federação e acho que só valoriza o atletismo português. Sim, acho que valoriza aquilo que estavas a dizer, valoriza a prova do Campeonato Nacional e faz com que os atletas tenham também mais interesse em ir. Lá está, o atletismo nisso é muito diferente do triatlo. Nós aqui raramente somos julgados pelas marcas. O tempo final da prova pouco ou nada conta. Aliás, eu não sei se tu tens noção se sabes o teu melhor tempo num sprint ou num olímpico. Eu não faço ideia. Não faço a mínima ideia. E no atletismo, não. Os atletas são muito julgados pelo cronómetro. E, portanto, é o que tu dizes. Se fosse uma prova isolada de meia maratona, não havendo tanta profundidade no field como houve, por exemplo, no Nacional de 10 km, em que aí sim, maioritariamente atletas portugueses, mas já há muitos atletas a correr os 10 km a um bom nível e, portanto, correu-se muito rápido. Numa meia maratona,
não é tanto esse o caso. Não. Acredito que se fosse uma prova isolada, muitos atletas iriam fazer a prova sozinho, e mesmo assim acho que o Duarte acabou por fazer a prova muito sozinho, pelo que eu vi no comentário, acho que foi no VO2 máximo. Mas, portanto, esta integração com atletas estrangeiros, uma prova internacional, acho que é muito interessante, sim. Sim. E tivemos, assim, dando aqui o ponto final da meia maratona, tivemos 12 atletas nossos da Train with Momentum a ir e 8 fizeram PP. Desde os 10 à meia maratona. Acho que foi mesmo um dia muito rápido. Claro que o treino ajuda, mas acho que houve mesmo uma adesão brutal de atletas portugueses e sinto que eu sinto que muita gente. Eu acho que cada vez tens mais gente a fazer corrida e de forma estruturada, ou seja, a prepararem-se bem, a quererem bater tempos, e acho que isso tem crescido muito nestes últimos 2, 3 anos. Eu não sei números gerais de quantas pessoas foram, mas vejo tipo isso e tipo, acho que óbvio que as sapatilhas, as pessoas terem mais noção de como é que têm de treinar, haver mais acompanhamento de treino, a parte do running, perceber que também é fixe ter um plano de treino, porque acho que as pessoas sempre viram a corrida como sai para correr e vou correr, calço as patilhas e vou correr e corro 40 minutos, 50 minutos. Não estruturaram no triatlo, como já é mais complexo, as pessoas têm mais tendência a procurar ajuda e vê-se que naturalmente todas as pessoas que estão a fazer coisas bem feitas, estruturadas, estão a conseguir bater marcas. Tipo, quem não bateu marcas fez segunda melhor marca. E isso é fixe porque que é assim que tem de ser, não é? A pessoa evoluir e conseguir ver progresso, acho que é o meio caminho andado para a continuidade na prática. Sim, acho que é o que tu dizes. Uma pessoa, a maioria das pessoas corre por gosto, por um escape, mas parte desse gosto vem também das pessoas terem os seus objetivos. Não quer dizer que só os atletas de elite é que tenham que ter objetivos de andar rápido e de fazer recordes pessoais. Se é algo que uma pessoa se entusiasma de melhorar, e acho que qualquer pessoa que começa a correr e de forma regular, depois mais cedo ou mais tarde, felizmente ou não, acaba por ganhar esse bichinho. Isso depois depende da perspectiva de cada um. E é o que tu dizes, ter um plano, um acompanhamento facilita muito esse progresso, dá ali uma lógica, reduz à partida a questão das lesões, que pode ser ali bastante frustrante, e portanto toda a experiência na modalidade pronto, fica muito mais completa e muito mais positiva. Último tópico antes de irmos às perguntas que as pessoas nos fizeram, que ainda são algumas, era quase um alerta, ok? Eu e o João lembrámos e sabemos perfeitamente que estamos a entrar na fase competitiva e que para muitos dos que nos estão a ouvir é logo em Setúbal, portanto Setúbal será assim, o primeiro objetivo de quase todos os atletas de longa distância em Portugal. Estamos muito perto de Setúbal e portanto é bom que tenham isso em mente para começar a introduzir a especificidade. E para lá de Setúbal, acho que o alerta ainda era mais para quem vai fazer o Ironman Portugal, o Full e o 70.3, porque faltam 30 semanas, 31 semanas, 30 semanas, se calhar quando o podcast sair, e acho que muitas pessoas veem tipo 30 semanas e pensam, pá, tanto tempo, tipo, ainda dá para ir fazer isto, isto e isto e depois pensar nisso. E na verdade não é. Vai ser um instante isto e não se prepara uma prova desta dimensão 4 semanas, nem em 8. Portanto, é preciso construir e, portanto, quem quiser ir com mínima qualidade, é agora. E abram esses olhos aos vossos amigos que vão fazer na loucura e ponham e consciencializem que não estão a tempo, tipo, não estão com tempo para andar aí a ver o que é que se passa. Está na hora de comprar a bicicleta que têm de comprar, fazer o bike fit que têm de fazer e começar a treinar, que é o mais importante. Não sei como é que vês esta cena, mas eu acho que só se calhar daqui por 2 meses é que vai começar a haver o boom da malta que desperta. E este alerta é para quem se calhar estava a pensar, bem, maio, junho, e se calhar hoje ouviu e diz, epá, abril, final de março. É importante começar. Sim, sou da mesma opinião. Para quem quer ir realmente fazer Ironman com qualidade e sofrer, vão sempre sofrer, mas não quer estar a imenso tempo de acabar a prova e já estar completamente desfeito e fazer a maratona a andar, ou a meia, que seja. Acho que está mais que na altura de começar a treinar, de tratar dos pequenos detalhes que se acumulam e acabam por ser muitos, do que eu estavas a dizer, de pensar na bike, pensar no plano se ainda não o tem, pensar em provas preparatórias, inscrições se ainda não estão feitas, e efetivamente começar a treinar.
porque é o que tu dizes, são 30 semanas, mas na realidade não são 30 semanas, porque vocês agora decidem que vão começar e vão demorar um bocadinho, há um período de adaptação, não só o corpo precisa de um período de adaptação ao volume, como provavelmente vocês e a nível familiar, a nível logístico, precisam de um tempo para se adaptarem às rotinas. Depois há semanas com intervalos, semanas que correm mal, que tiveram um acidente no carro, vão de férias, o que quer que seja. E portanto há aqui uma série de paragens e as 30 semanas rapidamente começam daqui a 2 ou 3, viram 27 e viram 20 semanas e estamos a falar de ali mais um toquezinho ou outro de 4 meses, taper, 3 meses e meio de treino para preparar um full não é muito. E portanto é na Sim, hora de e começar. depois chegamos àquela reta final e é aquele caos habitual, é aquele Ai, pânico, tenho não que ir é? agora fazer alterações à bike e sim, A sim. nutrição e depois é será que faço este treino ou não faço? Mesmo indo ter com alguém, acompanhamento de treino, algum treinador, se chegarem a 8 semanas da prova ou 12, já não vai conseguir fazer grande coisa com vocês. Tipo, ele pode vos dar dicas, pode falar, mas isso quase que nem faz sentido começar uma coisa, porque para começar algo tem de ser agora, nesta fase. Não é ali a 12 semanas, 8 semanas, sinceramente isso não vai funcionar. Vocês têm de antecipar muito. Não só têm de ter este match da vossa expectativa e da vossa realidade, vocês terem perfeita noção que não se preparam full em períodos de tempo curtos, não se pode ir a estas provas sem uma mínima preparação. Estou sempre a enfatizar isto, mas vou continuar a fazê-lo até sentir que menor porcentagem de pessoas comete os erros que eu vejo cometerem. E parem de querer ter esta sensação de o desconhecido, o impossível é que é o que eu quero, tipo, o que é quase impossível. Eu vi um vídeo no YouTube daquele canal do Altamente, ou não é o Altamente, mas é um canal que eles fazem muitos, muitos desafios. E era o vídeo do Iron Man, de um desse canal. Agora está-me a faltar o nome, mas pronto. As pessoas devem estar a ver qual é que é o canal. É um canal verde, tipo o logo. E ele faz em 6 meses e no final está a dizer que na maratona, tipo, a unha estava-lhe a cair e tipo, era dores por todo o corpo e que isso é que era o que as pessoas tinham de sentir para ter a experiência real do que é um Iron Man. E eu estava a ouvir aquilo e estava a dizer, man, tu estás a dizer, é um disparate, tipo, o triatlo, isso é horrível, tipo, as pessoas virem para o triatlo a procurar sofrer, tipo, isso é o pior, isso afasta as pessoas do triatlo, ok? E acho que as pessoas têm a tendência a achar que para acabarem o Iron Man e ser real, tipo, tenho de sofrer imenso, ok? Tipo, tenho de acabar desfeito, porque senão não vou sentir a experiência do Iron Man. E não, tipo, o que deve ser uma experiência brutal do Iron Man é ires a correr tranquilo na maratona, a curtir, a ver que estás a passar a malta, a ver que estás a completar quilómetros bem, a sentir-te bem e a chegares, quem sabe, em primeiro do teu age group e a correr a 4 km uma maratona. Isso é que deve ser uma sensação brutal. Agora, estares a sofrer, a ir à casa de banho a todas as aid stations porque não trabalhaste nutrição, não trabalhaste nada, tipo, isso é só não ter consciência daquilo que estás a pôr. E portanto, acho que é este o alerta. É este o alerta do full, pô, alerta máximo, não é? Ligam-se as sirenes todas. Para o 70.3 é uma buzina forte, ok? Mas daqui por um mês já é uma buzina cada vez mais forte. E é pá, comecem. Procurem as vossas provas, definam o plano sozinhos ou com alguma estrutura, mas definam o plano e orientem-se, ok? Vai dar a bosta, vai dar asneira. Por acaso agora fizeste-me lembrar um vídeo também desse género que eu vi, que és um canal que eu até vou seguindo e a nível mais humorístico do que outra coisa, não é nada assim muito sério, mas é agora não me lembro, mas é um youtuber belga que até faz algum, já apareceu com o Matthew Van Der Poel a fazer uns vídeos, tu provavelmente já viste. E eles foram fazer uma prova no deserto, penso que era do Sahara, que era tipo a Maratona da Sabo. E então aquilo era do Eu género, vi. viste esse vídeo? Foi uma experiência semelhante. Eram 5 ou 6 dias e cada dia aquilo era quase uma maratona, ou mais que uma maratona, acho que havia dias que era 80 e tal quilómetros. E um deles não meteu volume nenhum de corrida porque estava sempre lesionado. E foi para lá e fez aquilo quase tudo a andar, sempre a sofrer, a sofrer, a sofrer. E Foi o lá está, Arnaud. o Iron Man, o que a malta que acaba os Ironmans com qualidade diz é que a prova é efetivamente, a nível de provas que se podem por aí fazer, e vê-se também em termos de redes sociais, malta que já fez Ironmans,
e provas de corrida de 100 milhas e coisas muito extremas, que o Ironman, bem preparado, no dia, não é efetivamente das provas mais difíceis. Mas a preparação, isso sim, é o verdadeiro Ironman. A quantidade de horas que exige, a disciplina. Portanto, e acho que também é isso mais do que ir propriamente para o dia sofrer, que as pessoas depois conseguem transferir para a sua vida pessoal e para os outros aspectos da sua vida, e é isso que realmente podem tirar de fazer desafio destes. Sim, é Mais do quase. que uma unha negra ou uma falta dela no dia. Sim, porque lá está, se tu quiseres acabar a prova a 6 horas, eu acho que acabas. Se fizeste o processo para seres realmente transformador ao ponto de dizeres que a preparação foi dura e significou que alguma coisa na tua vida foi impactada pelo que aprendeste nessa preparação, criaste mais disciplina, criaste mais resiliência, percebeste os valores do desporto, tipo, conheceste novas pessoas porque treinavas tanto que acabaste por ter de encontrar um grupo. Esse é que é o processo, lá está. E só o cruzar a meta tem muito mais. As pessoas emocionam-se, isso, muitas vezes muito mais pelo processo do que propriamente pelo aquele momento específico que acaba ali, não é? A realidade é aquilo, acaba ali, é como tu ires a um pódio, é tu receberes um prémio, tipo, aquilo é aquele momento. Depois, o que tu tiras para a frente é o processo todo e é o que tu aprendeste até lá. E por isso, e o canal eu vi é o andamento. Pronto, eu até acho que disse isso. Vejam o vídeo e tirem as vossas ilações. Tipo, é um vídeo que traz gente para o Iron Man, fala-se mais de Iron Man, mas se é aquela expressão na maratona de sofrer, 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 que acho que seja boa, não, de todo. E acho que uma pessoa dessas, por exemplo, aquele rapaz que fez a prova, devia de experimentar fazer uma preparação em condições de 2 anos ou começar a fazer o triatlo, reeducar-se no triatlo, como foi o caso do Fred, que nós estamos a acompanhar e que o ano passado fez um disparate total de se inscrever na prova sem preparação nenhuma e ficou fora do cutoff, e este ano está a fazer tudo. Ele fez ontem o triatlo de Santo André, primeiro triatlo que ele fez, ok? E ele tentou fazer o full e agora completou o seu primeiro sprint. Vejam bem o quanto às vezes as coisas estão desalinhadas, ok? E agora vamos construir e vamos ver o que é que acontece. E se calhar ele acaba a prova e diz que se sentiu bem, mas preparou-se um ano, não é? Não se preparou 3 semanas, 3 meses, como foi da outra vez. Passando para os temas das pessoas. Temos aqui 9 perguntas, várias perguntas diferentes, não estão muito organizadas, mas vamos tentar ir dando check. Esta aqui acho que é rápida. Vou-te passar esta e depois também complemento se for necessário. Portanto, a pergunta é relativa aos rest days, que sente-se mal, ou seja, o atleta sente-se mal num dia de descanso. Que dicas é que me dão para lidar melhor com o dia de descanso? É assim, o dia de descanso, por norma, é introduzido quando vens de um período de carga e, portanto, nesse sentido, nós devemos procurar as sensações nos dias em que temos as sessões difíceis. É como tu me dizeres que estás a entrar na fase do taper e estou a entrar e no início do taper sinto-me mal. Não interessa. O que interessa é depois, no dia da prova, as sensações estarem lá. E se no dia de descanso as sensações não são as melhores, se vais fazer aquela easy run após teres tido uma corrida de intensidade no dia antes, estás ali amassado e a coisa não vai fácil, é natural, é ajustar a intensidade àquilo que o corpo está a precisar. Se for preciso ir num ritmo mais baixo que o normal, meter menos watts, nadar mais devagar, faz-se. E é uma questão de ir por percepção de esforço e não dar demasiada relevância a isso. Agora sim, se depois do dia de descanso, houver ali um dia, se calhar, que seja, um bocadinho mais de volume, ativação e depois sim voltar a bloco mais intenso e aí as sensações continuarem a não ser boas, provavelmente há aqui um desequilíbrio carga-recuperação. Agora, não ter boas sensações no dia de descanso, eu diria que é muito normal. Sim, concordo. Se o dia de descanso está lá, até é suposto que tu te sintas ali um bocadinho de cansado, que é para, sendo um dia off, no dia a seguir estares melhor. Se calhar introduzir apenas a parte de componente mais psicológica, que é o sentir mal também pode ter a ver com estou a treinar pouco hoje, então sinto-me mal por isso. Mas a realidade é, vocês têm de perceber que o treino que vocês fazem não tem de ser sempre difícil. E acho que há pessoas que ainda têm esta lógica de que tem de gostar. E que têm que Tem andar de sempre gostar. cansadas, não é? Acordar e no outro Exato. dia eu vi uma que era do género treinas bem, tipo se acordares muito cansado, coisa assim. E há fases e fases, mas Se muitas não vezes estás não é. cansado, se não estás dorido, não foi um bom treino. Isso é uma lógica muito dos bodybuilders, da hipertrofia.
ainda percebo, pronto, estás a querer ter alguma dor, é E porque mesmo se aí acho tiveste que já se vai efeito. E mesmo desmistificar. aí não pode, acho que não é sempre assim que funciona. É isso, ou seja, vocês percebam que o treino não tem de custar sempre. Se for um treino de Z3, não tem de ser difícil. Se vocês estão a acabar o treino de Z3 a dizer já não dava mais, fizeram o treino mal. Portanto, vocês não tocaram nas intensidades que era para tocar. Portanto, percebam que o treino tem de ser visto como nós pomos aquela energia ali para um retorno. E se tu distribuís mal essa energia, tipo, tu não vais ter o retorno que tu queres. E, portanto, gastem as fichas onde têm de gastar. O dia de descanso, o objetivo é descansar, é recuperar. E se forem andar 1 hora de bike easy, estão a cumprir com esse objetivo do dia de descanso, dia de recuperação, dia de descanso, pressupõe quase off. E, portanto, seja não treinar ou fazer recuperação ativa com treinos de zona 1. Limpando, nova pergunta. Cross-training para corredores. Importância. Máxima. Não sei o que é que tu achas, João, mas para mim já disse isto. Máxima. É Façam aqui uma todos. forma de. A corrida, todos sabemos que a taxa de lesão, comparando com outros desportos, é muito elevada. E, portanto, é uma forma, muitas vezes os corredores não conseguimos colocar gente, e especialmente para quem vem entrar de novo na corrida, ou para quem sempre teve focado 10 km meia maratona e quer agora ir fazer uma maratona, em que não podemos agora de repente começar aqui a aumentar as quilometragens de uma forma brutal, vamos só estar a criar zona estrutural que depois custa muito a recuperar. Portanto, é uma forma de introduzir mais trabalho aeróbio, introduzir volume. Ok, não vamos ter as adaptações estruturais que vamos ter efetivamente correndo. Em termos de custo-benefício, é uma ótima estratégia. Sim. É importantíssimo. Eu diria que qualquer corredor que tenha tempo para treinar, portanto, que o tempo não seja uma limitação, e normalmente corredores, eles não têm muita limitação de tempo porque a corrida não exige muito tempo, portanto, têm tempo, ok? Não é como um triatleta, que às vezes conta os minutos para poder treinar. Tem de fazer cross-training, não há hipótese. Desde o topo até aos amadores. Não há aqui a questão de sou amador, não faço, sou pró, faço. Os prós fazem. Aqueles que não fazem metem um volume absurdo de corrida e se calhar nunca precisaram de fazer. Mas em todos os momentos, qualquer um, nem que seja numa fase de lesão, ele vai à elíptica, ele vai à bike. E há muitos que mesmo não necessitando, porque estão bem, aptos para correr, fazem. Portanto, por que não fazer como atleta amador? Acho que é. Não pensem em aumentar excessivamente o volume de corrida, pensem em aumentar o volume total e podem não fazer até com elíptica e bike. Eu não acho de todo, ainda para mais um triatleta tem essa experiência, que precises de aumentar exponencialmente o volume de corrida para correr mais. Tens de correr a qualidade, tem de estar lá. Tens de pôr mecanicamente aquela intensidade e tens de pôr também algum volume, óbvio. Mas se tu aumentares pela bike e pela elíptica ou pela natação ou pelo que tu quiseres de trabalho aeróbio, isso vai fazer imensa diferença, porque o teu coração não sabe se tu estás a correr ou se estás a pedalar. Fisiologicamente consegues preparar a máquina e a probabilidade de tu teres consistência fazendo menos corrida e mais bike é muito superior a fazer só mais corrida sem bike. Portanto, mais consistência, mais resultados, faz cross-training. É isso. Importância da massagem. Amadores. Não precisa ter a palavra amadores, acho que não precisa estar também aqui. Basta só a importância da massagem. É isso, há várias estratégias de recuperação e a massagem, em regra geral, para muitos dos atletas funciona super bem. Tirar aquelas tensões musculares, ajudar um bocadinho a baixar o delayed onset muscle soreness, que agora não vem o termo em português. Pronto, ajuda na recuperação, ajuda a que as fibras fiquem um bocadinho mais relaxadas e, portanto, acho que é uma ótima estratégia para se aplicar. Nadar estilo treinos de natação. Tu também estás mega por dentro do que nós fazemos aqui e neste caso nós falamos muito também pelo que aprendemos com o Gonçalo e pelos treinos que ele não só passa aos nossos atletas como também já passou a nós, mas minha opinião faz todo o sentido. Okay? O estilo crawl obviamente vai ser sempre o prioritário e é aí que tu vais fazer o teu trabalho de intensidade e é aí que tu vais fazer a maior percentagem de volume de treino e se fores águas abertas é aí que tu vais nadar 99% do teu tempo ou no máximo nadas costas. Há quem nade bruços, evitem, não é muito A bom. partir da estão a dar bruto não é muito bom sinal. É sinal que estão com dificuldades. E é isto que o Gonçalo passa. Os estilos não só tornam o treino mais Mais dinâmico, para não ser diversificado, monótono, sim, claro. mas muitas das fases
dos vários estilos são importantes para o crawl. Portanto, por exemplo, se vocês imaginarem a fase do Bruce, eu que não consigo, tenho limitação de câmera, tem várias fases que são comuns ao estilo de crawl. Simplesmente o Bruce, ou por exemplo a mariposa, são técnicas simultâneas em que vocês estão a executar o mesmo movimento com os braços ao mesmo tempo, e o crawl estão a fazer de forma alternada, ok? E o costas, portanto, crawl e costas fazem de forma alternada, bruços e mariposa, os braços estão em sincronização, portanto estão a fazer exatamente o mesmo movimento. Mas esse movimento, por exemplo, o catch do bruços é a fase inicial da braçada de crawl, aquela fase final da braçada de mariposa é a fase final da braçada de crawl, portanto, e se vocês ganharem essa skill, essa facilidade, é mega importante para se sentirem mais confortáveis também quando nadam crawl. Sim, é muito por aí, acaba por ser pela diversificação, e lá está, como tu dizes, pelo também ganho de sensibilidade nas diferentes fases das braçadas dos outros estilos, que depois também têm o seu transfer para o crawl. Boa, mais uma pergunta despachada entre aspas, obrigado a todos os que fizeram, e sem dúvida que acho que estes temas estão bastante bons e foram as perguntas que fizeram mais sentido para nós tocar. Aqui mais na parte do Ironman, esta aqui já me perguntaram muitas vezes, quando te estreias na distância full, é quando fizer um bom 70.3, portanto ainda não chegou o dia e portanto logo se vê. Será que é para o ano? Talvez. Este ano, bom 70.3, para o ano faço full. Mas não tenho. Acho que eu estou sempre a dizer para vocês se prepararem bem para as provas, portanto eu quero ser exatamente o exemplo daquilo que eu digo, portanto eu ainda não sinto que esteja preparado para a distância full e portanto ainda não vou fazer. E o que dirias a quem quer fazer um sub 10? O que é que tu dirias, João? Tu nunca fizeste um Ironman, portanto, e nós nunca fizemos, já preparámos, mas o que é que tu dirias a alguém que quer fazer um sub 10? Eu acho que isto entra aqui um bocadinho naquilo que nós abordámos na nossa última reunião de grupo com os atletas de Momentum, que é vocês terem uma percepção muito boa daquilo que esse objetivo exige, de onde é que vocês estão neste momento, e também do vosso passado, assim, mais recente, médio prazo, últimos anos a nível desportivo, e de serem realistas com a vossa disponibilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês têm um trabalho das 9 às 5, têm filhos, e se calhar o caminho entre o trabalho e casa não é ótimo, não pensem que vão todos os dias acordar às 6 da manhã e que têm das 6 às 7h30 para treinar, e depois, ou que acordam às 5h30 para ter essa hora e meia, e depois à noite ainda conseguem meter mais 2 horas e portanto isto dá para treinar 16 horas. Não, isso não vai acontecer. Vocês vão acordar, se calhar há um dia que aquilo falha e depois o dia a seguir a motivação não é a mesma. Ou seja, serem realistas com o que é necessário para chegar a um objetivo desses, e nesse ponto acho que é conversarem com o vosso treinador e terem um bom acompanhamento para perceberem na forma ou na capacidade atual que vocês têm, quão longe estão e o que é que precisam de trabalhar para lá chegar e o quanto, e perceber se isso é fazível ou não, tendo em conta a vossa disponibilidade. Assim, de uma forma geral, Sim, depois concordo é a muito caso a 100%. caso. Acho que é Sim, muito por aí. eu acho que é muito, imagina, é muito difícil, é uma pergunta muito vaga, Exato. depende de pessoa para pessoa o tipo de dicas que vamos dar. Temos de olhar à pessoa, perceber o nível dele e onde é que ele quer chegar, e dentro de cada segmento, e dentro depois é sempre do objetivo para trás, o que é que podemos fazer, e portanto só percebendo o contexto da pessoa é que podemos dizer. É óbvio que tu podes fazer de várias maneiras. Tu podes nadar em 2 horas, mas depois podes ser um excelente atleta de bike e corrida e recuperar, mas também podes ser um atleta equilibrado, ou podes ser um atleta que se defende a correr e que faz uma natação bike que te põe numa posição para tal. Portanto, há muitas formas de treinar para isso e há muitos perfis diferentes. Sem dúvida que o que o João disse é o principal para tu perceberes como é que se vais a esse objetivo, não é? E acho que é o exemplo que eu dei nessa call, estás a falar, que disse, eu dei um caso exemplo, temos um atleta que tem 10 horas para treinar por semana, 10 a 12. Se ele definir o objetivo, quer-me apurar para o Havaí, acham que isto é realista? Ele tem 10 a 12 horas por semana para treinar. Vai escolher a distância full e ainda para mais vai querer Já não é ser muito bem muito pensado. competitivo na distância full. Eu não estou a dizer que não é possível fazer um full com 10 ou 12 horas. Eu acho que é. Se é possível com 10 ou 12 horas apurares para o Havaí, só se já fores um atleta tipo com um background brutal. Porque se fores um atleta comum, não vais conseguir.
É impossível. Tu vais estar em prova 10 a 12 horas e vais querer treinar para essa prova 10 a 12 horas por semana, dividido por 7 dias. Como é que tu vais pôr o volume sequer para fazer uma long ride ou uma long run? Isso já dá quase 6 ou 7 horas, no mínimo, uma long run e uma long ride. Portanto, percebam que, se calhar, um atleta de 10 a 12 horas tem de ter um objetivo mais modesto e tem de escolher a distância certa. Portanto, alinhem isto. Não queiram treinar 20 horas e o objetivo é só completar um triatlo. Não faz sentido. Não precisas. Para completar um triatlo não precisas treinar 20 horas. Mas também não sejam 10 a 12, quer fazer o full para ganhar o vai-vai. Portanto, tentem dar matches. E foi isso que eu mostrei. Temos este atleta que faz 17 a 20 horas. Muito. Para um age group é imenso. Qual é que é o objetivo dele? 10 em Ironman Portugal, apuramento para o Mundial. Certo. Certíssimo. Bate certo. Treina muito, quer um objetivo grande. Segundo caso exemplo, acabar um triatlo. Treina 5 a 6 horas. Está certo também. Não precisa de mais. Para começar, 5 a 6 horas já dá. Portanto, faz o sprint, vai fazer, vai conseguir acabar a prova. Portanto, é isto. É isso. Percebam. E para completar aquilo que eu também estava a dizer, são ambos casos de atletas que se põem numa posição que efetivamente vai muito ao encontro daqueles que eles conseguem completar. Portanto, não é vou treinar 17 a 20 e depois meto semanas de 12. Não. Treinar 17 a 20 e numa semana má meto 16 e meia e numa semana boa meto 20 horas e meia. E portanto aquilo está ali tudo muito bem oleado e muito alinhado com o que é efetivamente a realidade. Façam o seguinte: definam o vosso objetivo e depois identifiquem pessoas que já fizeram o objetivo que vocês querem fazer e perguntem-lhes quantas horas é que elas treinaram. Se vocês querem se apurar para o Havaí, perguntem a 3 pessoas, mais ou menos da vossa idade, com uma vida mais ou menos parecida à vossa, quantas horas é que eles treinaram. E tentem, se calhar, fazer a média dos 3 e vão ter a vossa resposta. E o mesmo se só quiserem acabar um triatlo. Tipo, for fun. E acho que aí está a resposta. Pronto. Vou deixar as últimas duas, porque tem aqui um pouco mais toque de federação de triatlo e provas de elite, etc. Só limpando esta, que também acho que vem um bocado na linha do Ironman. Tema provas a esgotar, o hype. Tipo, as provas abrem e esgotam, seja a nível nacional, a HMS está a fazer isso e Ironman fez, e a nível internacional a Ironman está a lançar tipo Ironman Versalhes 70.3, esgota em 12 horas. Ironman Marbella esgota, tipo logo. Málaga esgotou. As pessoas nem conseguem encontrar a prova e está tipo os preços a subir disparado. O que é que tu achas? O que eu acho é que ainda bem que eu compito como pro, que assim não tenho que me preocupar com isso. Regra geral, há sempre Eu acho vagas e portanto nós não temos preocupações. esta regra da oferta, procura, escassez é tramada aos preços. Siga para cima. Então a malta compra em 12 horas, vai de 700, 800, sabe? Siga. Eu acho que é muito a febre do triatlo e o crescimento da modalidade e lá está, o triatlo não é exatamente, e já há queixas neste sentido, provas Ironman tenho ouvido e acredito também de outras marcas, não é exatamente como numa maratona em que aquilo, e mesmo numa maratona também há um certo limite, obviamente, de provas de corrida no geral, mas consegues pôr ali o pessoal a partir por caixas, diferentes partidas, consegues estender muitas partidas que não se colocam grandes problemas, a maior parte das vezes, de cruzamento de percursos, e consegues ter muita gente a ocupar o seu metro quadrado e, portanto, não gera muito problema. No triatlo não é assim. Os percursos exigem muito mais estradas fechadas durante quilómetros e quilómetros e quilómetros, especialmente em grandes cidades não é fácil, e cada atleta não ocupa um metro quadrado. Em teoria, 20 metros para a frente, 20 metros para trás, no caso dos 8 grupos, 12. E, portanto, não há muito espaço, não há tanto espaço para esta evolução, mas nota-se que é o crescimento da modalidade e para isso as redes sociais nos últimos tempos têm contribuído muito. Acho que no geral é positivo, mas é preciso manter aqui a qualidade das provas e ter muita atenção nesse sentido para as pessoas continuarem a ter uma boa experiência com o triatlo. Eu só vejo um problema que é nós corremos o risco daqui por 2 anos, tipo uma inscrição 100 mil euros. Começamos a ficar num ponto que restringimos muito o lote de atletas que podem ir, não é? Porque sim, o triatlo é uma modalidade cara, mas 1000 euros por uma inscrição é uma loucura. É uma margem de lucro brutal, ok? É uma margem de lucro assustadora. Mas, percebendo que Ironman é business, não digo que eles vão fazer mal, porque
efetivamente, se eles metem a inscrição e esgotam em horas, é porque está barato para a procura que existe. É essa a resposta que as pessoas dão. Portanto, o que eu acho é, corremos primeiro o risco da maior marca, neste caso triatlo de organização, Ironman, começar a ter uma participação que não é efetivamente, não estão lá os melhores triatletas, mas sim estão aqueles que podem pagar aquilo, e dentro daí escolhem-se os melhores, e depois irá ter de haver circuitos alternativos que podem ter aqui uma oportunidade de mercado, que é, o Ironman já disparou, e nós vamos ter de criar algo interessante, mais budget, e que se calhar vamos atrair atletas que não querem gastar tanto, mas gostam de fazer Sim, mas eu triatlo vejo, eu e vejo isso querem ser perfeitamente, competitivos. vejo isso perfeitamente a acontecer. Lá está, se o mercado Até sem está com comprou os uma procura, challenge. exato, se o mercado está com uma procura superior à oferta, eh, à Vão partida ter de surgir mais organizadores. vai haver mais organizadores com esse interesse de, se calhar, triatlo de Setúbal, que até agora vou mandar para o ar, mas em termos de lucro não dava muito, agora se calhar abrem uma outra prova e já conseguem, como o Ironman subiu os preços, subir eles próprios também um pouco, embora ficando ainda muito abaixo do Ironman, e portanto tem essa capacidade para abrir mais eventos, como já foi o caso do Triatlo de Sines, e não sei se haverá ou não mais, mas acho que sim, esses organizadores secundários, digamos assim, vão aparecer, e temos também já a PTO já a entrar, que agora fez a aquisição do Challenge, ainda não vi o que é que isso vai dar, não sei se tens insights sobre isso. Não, não. Epá, imagino que criem. Eu gostava que eles criassem dentro do T100 categorias inferiores, ou seja, pudesse ser. Como é Não que eu ia te ser só aquele explicar? top 20 mundial e sim, Não, imagina, tu para conseguir chegar ao T100 Platinum, portanto ao circuito, tinhas tipo, imagina, o ATP 250, ATP 500, sim, estás a sim. ver? Era engraçado, tipo, dizermos o primeiro português que foi ao T100, que é Sim, o olha, era World uma Tour, ideia portanto, o muito Grand gira. Slam, estás a ver? Eu acho que eles vão ter um bocadinho essa cena e estão a ir buscar provas da Challenge, que são já provas que também, no fundo, são os ATPs 250 na prática, que são aquelas que nós estamos a ir. Umas são os 500, 250, nem sequer chegamos ao ATP 1000, e o Grand Slam é os campeonatos do mundo e as provas da Pro Series. E portanto é giro, porque por exemplo nós competimos aqui os prós modestos, é giro, tipo, olha, vamos subindo aqui um bocadinho nos rankings e isso, esse jogo é engraçado. E para as marcas depois também, e para os patrocínios também a lógica é fixe, porque tu podes dizer, olha, eu sou um atleta de T100 ATPX, portanto conseguem logo referenciar o nível do atleta melhor e não há esta questão de dizer eu fiz isto e aquilo, pronto, o ranking é este e compito neste circuito e tenho estes resultados. E acho que é fixe porque pode-se facilitar aqui o circuito profissional a ser mais clean e a ter melhor estrutura. Acho que vai ficar muito profissionalizado daqui por uns anos e vai ser giro para nós competir assim. Pronto, deste tema não tinha assim mais nada. Pronto, só queria dizer que às vezes custa-me um bocado ver comentários de. Eu sei que isto é um bocado polémico, mas epá, porque é que a inscrição está tão cara para os organizadores? Digo isto de organizadores nacionais ou Ironman. Pessoal, isso é inútil. O organizador faz o evento, está a esgotar, ele não tem de ter o preço que vocês querem pagar, ok? É óbvio que nós todos queremos ir de borla às provas, mas o organizador tem muito trabalho por trás, construiu aquilo e se calhar os anos em que ele não ganhou nada, ele agora tem de tirar lucro, porque ninguém faz isto só por caridade e porque temos de ter uma prova. Existem provas da Federação de Triatlo baratas, são boas? E é essa a pergunta a seguir. Talvez não. Algumas são fracas, mas são mais baratas. E é um bocado por aí. É assim, é como em tudo. Nós não vamos ter um Ferrari, não é? É um bocado este o jogo. É chato, é. Todos queríamos estar lá, sim. Mas é isto em todas as situações. E há modalidades em que nem sequer há esta hipótese. Tipo, há modalidades em que tu nem as consegues praticar porque o base, o mais barato, já é super caro. Caminhamos para isso. Estamos, se calhar, aí um bocadinho por aí. Mas pá, acho que é inútil estar a ficar, tipo, a mandar vir com o organizador ou dizer que a Ironman é má porque está a aumentar preços. É o quê? E a pergunta que eu tenho aqui é de um atleta de longa distância que pergunta: calendário pobre da Federação de Triatlo e declínio de longa distância. O que é que vocês acham? Bom, é assim, em termos de provas de longa distância da Federação, que é do meu conhecimento que temos este ano,
é triatlo de Moura, campeonato nacional individual. Depois temos o triatlo de Caminha, campeonato nacional de clubes de média distância. E à partida haverá Coimbra, agora com esta situação do Rio e do rebentamento dos diques que houve por lá. Aparentemente o Rio não tem água nenhuma e, portanto, acho que está aqui a haver uma avaliação de se efetivamente essa prova vai acontecer ou não. O que é que acontece? Penso que em outros anos, e nessa altura eu não estava tão ligado ao mundo de média e longa distância, e portanto não tenho tanto conhecimento como provavelmente tu poderás ter, mas havia mais provas. O circuito mesmo nacional de clubes tinha mais provas, não era uma prova única, mas acho que cai muito nisso que tu estavas a falar ainda há pouco sobre as marcas. Estas provas da Federação têm sempre muito menos gente do que Setúbal, mesmo uma prova do Sines Triatlo, e muito menos do que o Ironman. E acho que a Federação acaba por perceber que ter um grande volume de provas acaba por não ser proveitoso, porque estas provas de longa distância acredito que ainda mais sejam a nível de custos com polícia, custos com fechar estradas, sejam ainda mais dispendiosas e acabam por não ter os rendimentos que se calhar conseguem de um triatlo de Oeiras, porque conseguem ter um volume muito maior de atletas. Portanto, acho que foi por aí, e vendo a federação que as pessoas estavam a praticar a modalidade com os organizadores privados e a inscreverem-se, acho que terá sido por aí que terá passado a decisão de reduzir o número de competições. Eu nunca estive numa prova destas, não posso comentar sobre a qualidade. Possivelmente vai ser agora Moura que me vou estrear numa prova de média distância da Federação, ainda não sei se será efetivamente ou não. E depois numa outra oportunidade virei cá e já terei outra oportunidade, sim, de comentar sobre a qualidade da prova desde dentro. Eu acho que consegues comentar, sabes porquê? Porque a qualidade é igual à das provas de sprint. A única coisa que me custa um pouco é... Nós temos duas decisões aqui, que é ou tentamos fazer e tentamos melhorar, ou então assumimos que não vamos fazer e delegamos. E eu acho que aqui estamos num cenário em que não estamos a delegar, mas também não estamos a melhorar, estamos a manter. E aqui vem numa perspectiva de dica construtiva, porque eu acho que a Federação está a trabalhar numa postura de poupança, ok? E não numa postura de investimento. Ou seja, como é que vamos alavancar o triatlo em Portugal? Investindo, delegando, arriscando ou jogando pelo seguro, poupando e gerindo o dinheiro de forma eficaz. Temos estas duas abordagens. Uma abordagem segura, que tem um risco baixo de dar errado, ok? De haver algum problema estrutural, que tem comprovadamente dado mínimos resultados nos ciclos olímpicos, mas que não tem dado resultado nenhum no crescimento de atletas licenciados. Continua-se a promover que estamos a crescer, mas não estamos a crescer por nada da federação, estamos a crescer pelos privados. Ponham isso na cabeça. E portanto, esta postura não era a que eu gostava de ver. Eu gostava de ver uma postura de investimento. Meter, arriscar, ok? Arriscamos um bocadinho, mas só assim é que saímos disto de onde estamos, porque tu tens uma prova do Campeonato Nacional do Atlo, tu tens o Triatlo de Santo André e tu não tens promoção nenhuma, tu não tens divulgação nenhuma. Aquilo que eu estava a falar que a Federação de Atletismo está a fazer bem, a Federação de Triatlo não está a fazer. Tipo, ninguém sabe da prova. Atleta quer ir a uma prova. Eu, por exemplo, achas que eu quero ir ao duatlo de Grândola sem comunicação nenhuma e a mesma prova, o mesmo percurso, todos os anos, o mesmo campeonato ali, bem organizado por quem fez aquilo, mas é sempre a mesma prova, o mesmo percurso, a mesma comunicação? Ou quero um campeonato nacional que mude destino, que venha para Lisboa, que vá para um percurso entusiasmante, que tenha público, que tenha comunicação, vídeos, acabas a prova e tipo, montes de gente, sai nas notícias, tipo, isso é o que promove a modalidade, isso é o que dá vontade dos atletas irem competir. O Campeonato Nacional de Elites de Espanha tem um nível, tem muita profundidade, mas tem um nível médio. Os atletas que estiveram lá na frente, o campeão nacional de elites em Espanha, em 2024, ficou quarto no Campeonato da Europa de Júniores. Foi campeão elite de Espanha. Aquilo parecia a Champions. Número de pessoas por trás, o público, os pódios, tipo, o que eles criaram em volta daquilo. As marcas querem se associar a isso. Nós temos de ter a noção que temos de transformar a experiência no triatlo, temos de valorizar os nossos atletas, temos de valorizar as nossas provas.
por exemplo, o Teatro de Santo André. Os meus pais disseram que queriam tomar café e não havia um café, não havia um restaurante. Queremos estar numa localização de uma prova onde não há sequer forma de tu promoveres, tipo, ou alavancar até para aquela zona. Tipo, não. Ou seja, é esses pormenores, tipo, não sei explicar, não sei se as pessoas Sim, sentem isto. eu acho que eu percebo o que é que estás a dizer. Precisamos de Oeiras, precisamos do Triatlo de Oeiras, estás a ver? Eu já Muitos. tinha falado São um Martinho. bocadinho em outras ocasiões aqui no TriCast, não me se recordo se foi exatamente no TriCast, se foi na altura do membership, mas o que é que acontece? Pronto, a Federação acaba, a meu ver, por estar muito focada nos atletas do projeto olímpico, até porque, e do Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, até porque o financiamento da Federação, para além das câmaras municipais, vem muito do IPDJ e do Comitê Olímpico, e vem em função desses resultados. Mas para desenvolver a modalidade a nível nacional, eu acho que nisso nós temos um gap brutal em relação a países como Espanha e como França. Então, o gap é brutal, porque os melhores triatletas franceses vão competindo uma vez ou outra no Grand Prix francês, mas não é que o façam de uma forma mega, mega regular. Acabam por ser, se calhar, ali os atletas que estão lá sempre, aquela segunda linha, e aquilo é como tu dizes, parece a Champions League, as ruas cheias, e tu vês o triatlo de Santo André, e é uma prova mega interessante. Fora aqueles atletas de Vasco Vilaça, Ricardo e João Batista, Maria Tomé, a seguir a isso estiveram lá os melhores atletas nacionais todos. E efetivamente a comunicação e o dar a conhecer esses atletas e essas disputas que há entre clubes, porque nós estamos dentro e nós sabemos e achamos que é efetivamente entusiasmante, e acho que isso sendo mostrado e sendo publicitado seria entusiasmante, a luta pela Taça de Portugal, a luta pelo Nacional de Clubes. Pronto, e a comunicação nesse sentido acho que peca um bocadinho em mostrar estas provas, Tu tens e sempre. porque não ter drone a filmar os grupos na bike e fazer um resumo da prova com qualidade, com alguém que esteve efetivamente lá presente, fazer até um direto. E está a transmitir as provas, não é? A Federação de Atletismo transmite as provas. Podes dizer, olha, uma pista é fácil. Está bem, mas criaram uma estrutura. Isto, um microfone e um iPhone, fazem o trabalho de entrevistas depois da prova. Metes o microfone. Olha, se me disserem, Hugo, vai lá e faz. Eu faço. Meto as legendas, é automático. A inteligência artificial faz por nós. Portanto, não precisamos de investir. Temos os telemóveis, isto custa 50 euros. Começamos a fazer isso. Ok? Começamos a usar as fotos que temos e a comunicar bem depois da prova. Não é sair o post no dia a seguir às 9 da noite. Sai no dia. Os resultados estão logo a sair. Estamos a fazer entrevistas aos atletas. Estamos sempre com. É sempre o resumo do Desporto 2, Move Light. Nunca dá uma prova em direto. Tipo, um triatlo de Oeiras não podia se trabalhar para dar numa bola TV. Há alguma coisa mais interessante para dar naquele dia, àquela hora, à hora do almoço, do que um triatlo, um campeonato nacional sprint em Oeiras, próximo dos canais, portanto, em Lisboa. Tipo, um percurso que até é fácil de transmitir a bike, é facílimo a moto estar a filmar. Tipo, não se tenta isso. É duro? É preciso bater às portas, é preciso, se calhar é isso que vai permitir que venham os patrocinadores, que depois vão alavancar tudo. Há coisas que têm simplesmente de se passar. O Campeonato Nacional de Longa Distância poderia perfeitamente ser, por exemplo, o Setúbal Triathlon, ok? Como foi a Meia Maratona de Lisboa, o Campeonato Nacional de Meia Maratona, na EDP Meia Maratona de Lisboa. E se calhar se nós retirarmos o peso de organizar esse tipo de provas e passarmos a ter provas de melhor qualidade, que já por si já trazem um bocadinho mais disto, e ainda quisermos ter a iniciativa, vamos lá. Eu acho que é mesmo a mudança do chip de investir versus poupar. E o investir tem riscos, tem, mas é o que eu digo, tipo, dá para começar com o iPhone e com o microfone, é a iniciativa. Eu vi eu vi a notícia de vai dar na Sport TV as provas da World Series. Top! Tipo, será que a Federação fez alguma coisa para isso? Se fez, brutal, ok? E é mais isso que eu quero. Se calhar há muita coisa que nem necessariamente envolve custos, envolve mais tempo, ok? Porque a Federação se calhar não tem dinheiro, mas pode ter tempo. Se tem tempo, tem de tentar gastar o seu tempo todo, porque não tem dinheiro para chegar e pedir às pessoas para fazerem, chegar com uma equipa de marketing, chegar com um videógrafo e fazer com o iPhone. Pronto, e acho que é um bocado essa a ideia e acho que é isso que vai resolver um bocadinho de alguns dos problemas.
Depois é tempo também, tipo, não se faz tudo num ano, não se faz tudo num mandato. É isso. Pronto, é assim, nós tínhamos mais uma, mas eu acho que não vamos fazer, até porque é sobre quarteira e eu vou fazer o podcast de quarteira, ok? E acho que é um tema também muito específico de federação de triatlo, de alto rendimento, e acho que não, para a maioria das pessoas não vai ter interesse. Portanto, eu por mim acho que ficou feito. E não sei se tens aqui mais algum comment no fim deste Não, podcast. acho que é em relação a isso que estavas a dizer da Federação, efetivamente tem vindo a ser alguns aspectos melhorados. Acho que esse sistema de resultados agora, que também foi muito criticado com o preço dos chips, mas que efetivamente estes resultados aparecem no momento e já não falham tipo 40 tempos da malta. Os resultados estão efetivamente presentes e, portanto, ok, assim as pessoas tiveram que pagar, mas o sistema realmente funciona e há que dar esse valor. Aí há uns anos, às vezes demorava 2 e 3 e 4 dias a aparecer o PDF no site com os resultados. Pequenas coisas também acho que é de valorizar, mas é o que tu dizes, ainda há trabalho a fazer para crescermos aqui a modalidade a nível interno. A nível externo temos efetivamente resultados de valor, mas a nível interno o profissionalismo dos atletas que não são topo, é inevitável não pela sua atitude, mas pelas condições que há, é baixo. Acho que há um trabalho a fazer nesse sentido. Yeah. Pronto, e eu adorava discutir isto futuramente com pessoas que estejam na federação ou tenham ideias e, portanto, quem ouviu isto e tem ideias ou está na federação e quer vir ter a oportunidade de também explicar coisas, debater, adorava. Adorava fazer um podcast de 2 horas só a tentar ver de que maneira é que se podia fazer. Eu mando todas as ideias que tenho e até podem, de forma séria, provar-me que tudo o que eu estou a dizer não é possível. Mas há muita coisa que eu ainda não consigo perceber como é que não é feito e por isso gostava mesmo de continuar a bater nisso e ter um podcast só para isso, acho que era fixe. Para terminar isto, eu nunca faço isto, mas vou começar a fazer, porque até foi o próprio Spotify que me alertou, que é, Spotify mandou-me um e-mail a dizer, Tricast, opá, parabéns, estás com X reproduções médias, estás a ter um crescimento muito bom, mas posso dizer que para o número de visualizações que tu tens, o teu número de seguidores no Spotify é baixo. Quero dizer like and subscribe. Se estão a ver isto no Spotify, deixem olha, metam um comentário, dá para comentar, portanto, metam que ouviram, chegaram até aqui, metam, tipo, nem que sejam fixe, ok? Só para sinalizar que estão até ao fim, mas sigam o podcast. Também há uma opção de rating e acho que nós estamos com 4.9, metam 5, que é para continuarmos 4.9, não conseguimos passar aos 5, já tivemos alguém que não nos deu 5. E no YouTube, se estão no YouTube agora, subscrever e pá, like, e acho que até há um botão de hype agora. Portanto, hype ao máximo. E pronto, até ao próximo. Obrigado, João. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.